Apesar das dificuldades, o agro paulista teve um superávit em 2025, agora no primeiro semestre, com produtos como açúcar, carne, café, o suco de laranja. A balança se equilibra e oferece um cenário otimista. Falaremos com o diretor da APTA sobre o cenário atual e o que o futuro reserva. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. Carlos Nabil Gobril, diretor da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Seja muito bem-vindo, Nabil. Obrigado, Joyce. Um prazer estar com vocês novamente aqui. O agro paulista tem superávit no primeiro semestre de 2025 de 10,45 bilhões de dólares. Café, carne, suco de laranja nas exportações aí equilibram a queda do açúcar devido à maior produção na Ásia. Nabil, as exportações sofreram uma queda, mas então o que explica aí o superávit de 10 bilhões de dólares? Um produto acaba compensando o outro, né? Sim. A balança comercial de São Paulo é bastante diversificada. Então, a gente tem, às vezes, um produto não vai bem, outros vão bem, então acaba dando uma equilibrada. O resultado é muito bom. Esse resultado de mais de 10 bilhões no primeiro semestre é o segundo maior na série histórica, né? A gente está um pouco abaixo do ano passado, 10% abaixo de 2024, mas ainda é um resultado bastante positivo. O açúcar, como você falou, está com uma demanda abaixo, a produção da Ásia está bem alta nesse ano, então a oferta na Ásia está grande e diminuiu um pouquinho da demanda pelo nosso açúcar. Mas os demais produtos, o café, o suco de laranja, as carnes que estão com bons preços internacionais, acabam de uma maneira compensando e a gente tem esse bom resultado de mais de 10 bilhões de dólares no primeiro semestre de superávit. Estamos falando aqui de boas notícias, esse superávit aí nas exportações paulistas, mas daqui a pouco a gente vai falar da expectativa aí para o segundo semestre, diante dessa dúvida toda aí do que pode acontecer. Ô, Nabil, o que contribui para a redução de quase 10% das exportações? Acho que mais ou menos pegando um gancho do que você acabou de colocar. É bastante o açúcar, né? O açúcar está 40% abaixo do ano passado. E o açúcar é o principal produto da nossa pauta de exportação. Mesmo com essa queda, ainda continua sendo o principal produto. Então, isso acaba afetando o resultado das exportações gerais. Mas a gente tem um aumento de mais de 50% na exportação de café, 30% na exportação de laranja. Então, são produtos também que acabam, de alguma maneira, compensando para que essa queda no açúcar não seja tão... não represente um valor tão acentuado no resultado global. E nós perdemos espaço aí para a Ásia, né, como você colocou. Sim. Na Ásia, o ano passado, no açúcar, a produção foi muito baixa. A Índia, que é um principal produtor, não exportou, né, ele fechou o mercado dele. Então, a demanda pelo produto brasileiro aumentou bastante no ano passado. E esse ano acabou o mercado é bastante dinâmico, né? A gente não depende só da nossa produção, depende das produções no mundo inteiro. E como a Ásia está com uma produção mais alta, já diminuiu a demanda pelo açúcar brasileiro. Ainda assim, com esse superávit, o saldo final foi menor que o de 2024, né? Acaba representando uma preocupação para o agro, né? Sim, cada setor é diferente, né? Para o setor do açúcar, para o setor do suco alcooleiro, o resultado está abaixo do ano passado, mas quando a gente olha a série histórica, o ano passado realmente foi um pico mais acentuado, né? Ele está de acordo com a série histórica, não é um resultado ruim, mas é bem abaixo do ano passado e a gente espera que recupere um pouco ainda esse ano. Ele já vem recuperando, de janeiro para cá, ele vem recuperando mês a mês. Agora a gente tem essa questão aí do tarifaço americano aí, vamos aguardar para a gente ver os impactos. Ô, Nabil, e de que forma que o café, carne e sucos conseguiram compensar essa queda aí das exportações de açúcar? Um volume maior, novos mercados? No caso do café e do suco de laranja, não é um volume maior, na verdade é preço internacional. Os preços estão maiores do que vinham sendo nos últimos anos e pela baixa oferta no mercado internacional. Então, o preço acaba compensando. Sempre quando se fala de exportação, o valor de exportação é preço vezes quantidade, né? No caso de café e de suco de laranja particularmente, o aumento se deu pelo preço, muito pouco pela quantidade. E o suco de laranja, ele sempre é destaque aí nas exportações, né, paulistas, porque é o principal produtor de laranja, né, o estado, e lá fora tem uma cultura, principalmente nos Estados Unidos, do suco de laranja, uma cultura que o brasileiro não tem muito, né? O americano está acostumado com suco de laranja de manhã, né?
um hábito do café da manhã deles. E antigamente os Estados Unidos eram um grande produtor, a Flórida era um grande produtor de laranja. Mas com o greening, lá o greening praticamente devastou as plantações citrícolas lá da Flórida. Então hoje eles dependem muito da importação do suco brasileiro. E a gente tem hoje, praticamente de cada 10 copos de suco de laranja que se toma no mundo, 8 são produzidos aqui em São Paulo. Então é bastante, é uma participação muito grande no mercado internacional. E o greening é uma preocupação também no Brasil, é o principal desafio aí dos produtores. Só que esse tarifaço do Trump aí pode ser tão perigoso, tão prejudicial quanto o greening, mas a gente já vai falar sobre isso. O Nabil, a carne bovina ela representa quase 84% das exportações do setor. Há espaço para outras proteínas? São Paulo, o principal produto em termos de proteínas é a carne bovina. A gente tem, lógico, uma exportação de carne suína, de frango, de ovos, que a gente tem uma produção muito boa aqui no estado de São Paulo. Mas em comparação com outros estados, em comparação com o Brasil de uma maneira geral, aqui predomina a carne bovina, que de uma maneira acaba até atenuando o efeito da gripe aviária. A gripe aviária, os estados que têm muita exportação de frango, né, muita produção de frango, são mais afetados pela gripe aviária. São Paulo, um pouquinho menos afetado nessa questão. Embora nos preocupe, mas a gente não depende tanto da exportação de frango, né? Agora, qual que é a importância da China para o agro paulista? A China é o principal destino das exportações de São Paulo. Dos principais produtos de São Paulo, dos 6 principais produtos, 4 tem a China como principal destino: o açúcar, a soja, as carnes e os produtos florestais, né, papel e celulose. Esses 4 produtos, o principal destino é a China. O café e o suco de laranja, daí os principais destinos são Europa e Estados Unidos. Mas a China representa hoje 1/4 das exportações de São Paulo. É bastante um parceiro comercial importante, tanto no agro como quando a gente olha nas exportações em geral. E quais os produtos aí com maior potencial de crescimento no mercado externo? São esses produtos aí que já vêm se destacando? Porque às vezes tem uma variação, mas muda, às vezes o café desce uma posição e sobe o açúcar. Eles vão meio que se revezando aí no ranking. A gente tem a expectativa da soja se recuperar. A soja, desde o ano passado, vem com volumes de exportação baixos. A gente tem uma tendência de recuperação. A exportação aqui no estado de São Paulo de frutas deve aumentar também. A gente tem uma produção com muita qualidade, principalmente a mercados mais exigentes, para a Europa e Estados Unidos. E a gente vê alguma demanda de alguns produtos que podem aumentar, potencialmente. O café é um produto que a China está começando a consumir café, ainda tem uma importação ainda tímida, mas é um hábito que eles estão adquirindo. Então, pode ser que a exportação de café para a Ásia aumente. Hoje, os principais mercados é Europa e Estados Unidos. E também cacau. Cacau também é um outro produto que tem uma demanda maior que a oferta no mercado internacional. E também, quando a gente fala da China e a Ásia em geral, também estão começando a ter o hábito de consumir. Então, isso pode aumentar a demanda e o Brasil tem uma capacidade de produção e de exportação. Mas isso já seria um pouquinho, sim, nos próximos 3, 4 anos. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você. E com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes.
É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! O Nabil, e São Paulo é o segundo maior exportador nacional. O que falta aí para ele ultrapassar o Mato Grosso? O São Paulo e Mato Grosso vêm se revezando aí em primeiro e segundo lugar. Nesse ano de 2025, até abril, quando a gente olhava a balança comercial, até abril, São Paulo estava em primeiro. Agora vem a safra de soja, esses meses aqui são os meses mais fortes de soja, o Mato Grosso ultrapassou, mas o ano passado também nessa época ultrapassou e em 2024 o São Paulo terminou em primeiro. A gente espera até que, agora passando esse ciclo aqui das exportações principais de soja, talvez São Paulo volte a figurar em primeiro lugar. Mas São Paulo e Mato Grosso acabam se equilibrando, ficando próximo um do outro nos últimos anos. Às vezes Mato Grosso lidera e São Paulo em segundo, às vezes São Paulo em primeiro e Mato Grosso em segundo. Mas esse ano, pelas nossas projeções, São Paulo deve voltar para o primeiro lugar lá para outubro, novembro e finalizar o ano como principal exportador. E é uma competitividade saudável, né? Porque quem ganha é o país. Sim. É muito simbólico, né? Não tem muita essa questão de representatividade. Mas para nós é bastante um orgulho. São Paulo está figurando entre os principais estados exportadores do agro. São Paulo que tem essa imagem de estado mais industrializado, né? Às vezes as pessoas não enxergam o agro tão forte aqui. Nas nossas exportações do estado de São Paulo, mais de 40% são produtos do agro. Então a gente tem uma presença forte na economia. Isso se reflete nesses números que a gente está falando dos principais estados exportadores. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece, não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil.
O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República, que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Em 2024, o melhor resultado das exportações foi no primeiro ou no segundo semestre? O primeiro semestre foi mais forte. No final do ano passado, o açúcar já começou a cair, essa queda que a gente está vendo agora em 2025. Te pergunto isso porque diante dessa incerteza aí, né, com essa falta de diplomacia com o governo americano, taxa, não taxa, esse tarifaço, né, com certeza vai acabar prejudicando e, se não agora de imediato, as consequências vão acabar chegando, né? Não, esse tarifaço americano, eu acho que tem impacto em muitas cadeias. Principais produtos que a gente exporta para os Estados Unidos no agro é o suco de laranja, o café, as carnes, produtos florestais, de alguma maneira, aí um pouco mais de celulose, mas o mercado acaba se ajustando, né? A oferta, por exemplo, de suco de laranja e de café, a curto prazo ela é inelástica e não tem, hoje tem mais demanda do que oferta no mercado internacional, por isso que os preços estão tão elevados. Então não tem muito também como deixar de importar do Brasil para importar de outros países. É lógico que o impacto no consumo deve acontecer com o aumento de preços, mas o mercado acaba se ajustando, né? Tanto o Brasil pode buscar novos mercados, como os Estados Unidos também pode buscar novos fornecedores. Mas isso é difícil de se ajustar num curtíssimo prazo. Tem contratos, tem a falta de oferta que eu estou falando, nessa parte, principalmente café e suco de laranja. Hoje a demanda no mercado internacional está superior à oferta. Bom, vamos torcer para quando você voltar aqui, que provavelmente vai ser final do ano, o ano que vem, para falar o balanço aí de 2025, que tenhamos boas notícias, porque essa relação internacional, o mercado internacional é muito importante para o desenvolvimento do país. Não é que os produtos bons vão para fora, ruins ficam aqui. O Brasil produz produto bom para o mercado interno, também produz bom para o mercado externo e gera emprego, gera renda, desenvolve o país. Nabil, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, Joyce. E como você falou, é muito importante as exportações irem bem, o comércio internacional ir bem, porque isso traz divisas, traz riqueza, traz empregos para o nosso estado e para o Brasil. Gratidão a você, siga o nosso perfil no Instagram, você já sabe, vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional. A Embrapa inicia a própria fábrica de nitrogênio líquido a partir do ar atmosférico e amplia a capacidade de conservação genética. Samuel, o que motivou a Embrapa a iniciar as operações desse nitrogênio líquido? Bem, eu acho que o primeiro ponto seria a versatilidade, né, dessa tecnologia, que ela já é dominada há algumas décadas, né, em vários setores, como saúde, indústria e também no agro.
E outro ponto interessante de utilização de nitrogênio líquido é a segurança, né? O nitrogênio líquido ele é um gás inerte e ele é não inflamável e não tóxico, então é extremamente desejável e é mais fácil o treinamento das equipes para essa utilização. Como que funciona o processo a partir do ar atmosférico? Pois bem, então vamos lá. O ar atmosférico, né, para a gente lembrar, ele é composto basicamente por nitrogênio, né? Grande parte do ar atmosférico, uns 78%, é nitrogênio. Depois vem o oxigênio, que a gente respira, né, em torno de 21%. Depois tem o argônio e depois várias quantidades pequenininhas de outros gases, né, como gás carbônico e o próprio vapor d'água e gases nobres, né? Então, esse processo de tirar o nitrogênio do ar, né, e transformar ele de gasoso para líquido, né, ele é feito por um processo que a gente chama de liquefação, que nada mais é que um resfriamento e compressão desse gás. Então, quando você junta essas duas características de retirar o nitrogênio do gás, do ar, fazer esse resfriamento e compactar ele se transforma em líquido, né? E é isso que a fábrica que a gente adquiriu faz em poucas palavras. Fica imaginando como funciona esse processo, né? Vocês devem ter dutos, canos que captam esse nitrogênio, fazem essa separação e depois essa conversão do gasoso para o líquido. Exato, são vários módulos dentro dessa fábrica, essa pequena fábrica, que faz exatamente como você falou. Um módulo para captar esse nitrogênio, estocar ele, outro para resfriar ele, outro comprimir e outro para transferir. Uma vez que ele converte de gasoso para líquido, ele vai para um grande tanque de 500 litros, onde ele fica armazenado ali já na forma líquida. E qual que é a capacidade? Você falou 500 litros, essa é a capacidade da fábrica? A capacidade dessa fábrica, né? Ela tem armazenamento de 500 litros, ela tem uma produção de 12 litros por hora. Então, não é a maior capacidade, existem fábricas maiores, né? Mas dentro da nossa demanda atual e dos próximos anos, é uma produção razoável. E esse nitrogênio líquido ele é essencial para a conservação genética? E é esse o destino dessa fábrica? Exato. Então, e qual é a grande característica de por que usar o nitrogênio líquido, né? Porque o nitrogênio líquido, ele fica a baixas temperaturas, né? Então, ele chega a menos 196 graus Celsius. E aí essa baixa temperatura, você permite que a gente preserve o material biológico, né, por mais tempo. Então, isso já é usado, por exemplo, na medicina humana, né, para os eventos de reprodução. Então, a gente faz a mesma coisa. A gente coloca esse material biológico, que a gente chama de germoplasma, em que a gente pode recuperar uma planta, um animal ou um micro-organismo, e a gente submete ele a essas baixas temperaturas para ele sobreviver, né? Esse material biológico ficar há décadas, né, sendo conservado. Então, essa é a razão especial que a gente tem, porque faz parte do programa de conservação de recursos genéticos que a Embrapa tem há mais de 30 anos, né? Em que, assim como a gente conserva, né, a biodiversidade, a natureza, né, as nossas espécies nativas, a gente também conserva a nossa comida. Então, esse é um ponto que poucos brasileiros se tocam, né, que isso existe, mas tem. Nós temos um programa nacional para certificar que a comida que a gente tem no nosso café da manhã, no nosso almoço e no nosso jantar esteja conservada para as futuras gerações. Ô Samuel, e essa fábrica, a capacidade dela atende à necessidade da Embrapa? Ela está em fase experimental ainda? A ideia é testar para depois ampliar? Bem, esse equipamento que a gente adquiriu, ele satisfaz a necessidade desse programa de conservação da Embrapa, de recursos genéticos que a gente tem hoje. E só para te dar alguns números, nós estamos em torno de mais de 120 mil, mais de 200 mil acessos, né, de plantas no Brasil inteiro, nas unidades da Embrapa, e dentro do Senargem, onde a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, onde está a fábrica, nós temos 120 mil acessos, né? E hoje a gente tem o 5º maior banco de germoplasma vegetal do mundo. Então, ele se adequa, sim, à demanda que a gente tem agora e também se adequa ao crescimento da coleção, né, que a gente vai promover a partir de agora e dá mais segurança para a gente fazer esse crescimento. Antes a gente
tinha alguns receios de tentar fazer esse crescimento escalonado, mas agora a gente tem essa possibilidade de escalar melhor esse crescimento. Essa seria a principal vantagem, poder aumentar esse escalonamento? Isso, porque uma vez a gente reduz um pouco a dependência dos serviços terceirizados. Porque hoje em dia, até a chegada da fábrica, a gente realizava a compra, né, desse nitrogênio líquido e era entregue. Só que pode ter falhas, né, na entrega, ou, como vocês sabem, um serviço público, você tem uma série de normas e burocracias obrigatórias para fazer a compra de reagentes, e podem ter atrasos, né? E esses atrasos colocavam um risco grande dentro do nosso programa de conservação, que não pode ter atraso. O nitrogênio líquido tem de ser renovado nos criotanques, né? Caso contrário, o material biológico corre o risco de se perder. Então, com a chegada dele, nós temos agora uma replicação, né? Então agora a gente vai ficando cada vez mais independente, né, de serviços terceirizados. É claro que precisa ter a manutenção da fábrica e tudo isso, mas isso está programado, né, dentro do nosso cronograma de ampliação, e de forma que nós vemos que agora a gente consegue, para o programa da Embrapa, ele está adequado, sim, para um crescimento bem estável nos próximos anos. E o nitrogênio ele tem um papel importante no agro, no solo, nas plantas, né, Samuel? Exato, é um gás importantíssimo, né, para o crescimento das plantas e até hoje o desenvolvimento de bioinsumos, né. Hoje nós temos as bactérias que fixam o nitrogênio, né, melhoram essa fixação de nitrogênio pelas plantas, e isso é um fator essencial, que tem sido um dos grandes diferenciais do agro brasileiro frente ao mundo, né, esse uso de bioinsumos, de material biológico vivo, né, para potencializar, né, a fertilidade das plantas e aumentar a absorção delas, e isso economiza e gera mais produtividade para o agro brasileiro. Isso é nítido a importância. O estado inicial do nitrogênio é gasoso pela atmosfera, mas aí ele se transforma em líquido e também em pó. Quais são outras formas? Isso, basicamente ele é gás e o líquido, né? Então, ele está na nossa atmosfera e só que uma outra característica do nitrogênio, uma vez que ele está líquido, né, ele absorve calor muito rápido, né? Então, quando ele absorve isso, ele evapora com facilidade. Então, se você já viu nitrogênio líquido, se você jogar ele no chão, antes dele bater no chão, ele já está evaporando. Então, é um processo muito rápido. Ele não é estável, né, no ar atmosférico, na forma líquida, né? Então, ele precisa estar em criotanques, em containers específicos, né, para manter essa temperatura baixa dele e manter ele no estado líquido.